Olá pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no céu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje estou aqui para contar para vocês, explicar um pouquinho sobre a solenidade da Transfiguração do Senhor, celebrada hoje no início de agosto. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de compartilhá-lo com seus amigos, de se inscrever no meu canal, de acionar o sininho das notificações e de comentar o que vocês têm achado, tá bom? Sem enrolações, vamos começar. Tendo predito os discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor. E com o testemunho da lei e dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que pela paixão e cruz chegará a glória da ressurreição. A transfiguração de Jesus é uma das teofanias narradas no Evangelho, e teofanias são basicamente manifestações do Senhor. Jesus se eleva, se torna glorioso, se transfigura em um monte, e nós podemos notar que não só nos Evangelhos, mas também na Bíblia como um todo, o monte sempre foi um significado, um símbolo de aliança entre Deus e os homens, tanto que geralmente são em montes, são nesses lugares muito altos, onde Deus faz alianças com o seu povo, seja com os profetas ou até com os evangelistas. Como nos dizem os evangelhos sinóticos, Jesus convidou 3 de seus apóstolos, que são Tiago, João e Pedro, para subirem ao Monte Tabor, que se tornou o Monte da Transfiguração, para ele conversar. Naquele momento, quando eles estavam no alto do monte, Jesus se transfigurou na frente deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz, tão brancas que nenhuma lavadeira do mundo poderia alvejá-las. De repente, apareceram então os profetas Moisés e Elias, conversando com Jesus naquele momento e cumprindo algo que as escrituras já haviam predito há muito tempo. Moisés e Elias representam a lei e os profetas, que conforme a catequese que os judeus davam entre si, no dia do Senhor, os profetas Elias e Moisés apareceriam, ou seja, aquele era o dia do Senhor, pois eles apareceram com Jesus. E a partir dali testemunharam e confirmaram que Jesus era sim o Rei Glorioso. A passagem de Marcos que conta sobre a transfiguração de Jesus começa falando depois daqueles dias, que é como se fosse para explicar, não só para nós leitores, mas para os outros discípulos que leriam aquelas passagens, que isso significava que havia acontecido isso, a transfiguração de Jesus, alguns dias após a paixão dele. E isso significava também que a transfiguração de Jesus acontecia depois dos ensinamentos que ele deu a Marcos, que dizia para que ele renunciasse a si mesmo e tomasse a sua cruz. Após ouvirem que para seguir Jesus eles deveriam seguir o caminho da cruz, os discípulos ficaram um pouco atordoados, porque afinal eles teriam que deixar totalmente de lado e de uma vez todas as vontades e sonhos de ganhar triunfos nessa terra. Porque a partir do momento que nós nos decidimos por Jesus, a gente se despede de todas as coisas do mundo e de tudo aquilo que não vai nos levar para o caminho dele. A manifestação gloriosa de Jesus que aconteceu no Monte Tabor era como se fosse uma espécie de consolação para os discípulos, para que eles soubessem que Jesus ainda estava ali, e que apesar da ignorância de cada um e apesar de que cada um não entendia ainda o que estava acontecendo, o plano de Deus ainda era perfeito e que ainda daria tudo certo. Mas ao mesmo tempo, era para que eles entendessem que para seguir Jesus Cristo, para verdadeiramente aceitarem e serem propagadores da palavra, eles deveriam entender que eles também sofreriam e muito na terra, assim como o seu Salvador sofreu. A transfiguração de Jesus é como se fosse uma antecipação da sua ressurreição na Páscoa. Foi como se fosse um spoiler para os apóstolos, para que eles pudessem ir entendendo melhor qual era o plano de Deus. No Tabor, Deus testemunhou que Jesus era verdadeiramente o seu filho, que ele era verdadeiramente o Messias. Pedro e seus companheiros estavam com muito sono, mas despertando viram a glória de Jesus e os 2 homens, que eram Moisés e Elias, que estavam com ele. Então Pedro disse-lhe: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto dizia isso, surgiu uma nuvem que os cobriu. E quando entraram na nuvem, ficaram com muito medo. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Na tradição veterotestamentária, acho que eu consegui falar a palavra certa, essa era a maneira que Deus demonstrava a sua presença. Quando Deus enviava uma nuvem para cobrir a cabeça de algum de seus profetas ou de algum de seus apóstolos, de discípulos, enfim, de algum de seus servos, isso significava a presença dele ali. Mas afinal, o que significa verdadeiramente a transfiguração de Jesus para nós? Basicamente, a transfiguração de Jesus é um sinal de esperança. Tanto que São Paulo nos diz isso e nos afirma muito isso em suas cartas. A transfiguração de Jesus é simplesmente uma demonstração daquilo que nós desejamos e devemos desejar ver.
devemos desejar ver a glória de Deus e devemos desejar alcançar o céu para poder ver a sua glória. A transfiguração de Jesus nada mais é do que um sinal de esperança para os discípulos, que apesar de ainda terem que ver o seu Salvador ser maltratado, escravejado, crucificado e morto em um madeiro sem merecer nada daquelas culpas, mesmo assim, eles ainda deveriam ter esperança e deveriam doar a vida pelo Cristo, porque doar a vida pelo Cristo daria verdadeiro sentido a todo sofrimento. Veremos a glória face a face e seremos transfigurados à sua semelhança. Esperamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo terrestre e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Uma reflexão que a gente pode tirar dessa solenidade da transfiguração do Senhor é que Jesus vai nos colocar e vai nos apresentar muitos sabores ao longo da nossa vida. Porque não é só porque somos cristãos que a vida da gente vai ser um eterno mar de rosas. A gente vai passar por muita coisa ruim e muita coisa que vai nos magoar, vai nos colocar para baixo, vai nos entristecer e às vezes vai até nos desanimar. E é por isso que Deus ainda nos leva muitas vezes ao Monte Tabor das nossas vidas, para que Ele possa nos mostrar que ainda tem esperança. É como se Ele olhasse pra gente e falasse: ei, relaxa, eu ainda tô aqui. E é por isso que a gente tem que olhar para esse dia da transfiguração do Senhor, esse dia onde a nossa igreja celebra essa celebração tão bonita e tão especial, e poder entender que esse é mais um sinal da esperança que vem de Deus. Apesar de toda a bagunça que tem estado o mundo, e apesar de ser tão difícil ser cristão hoje em dia, a gente tem que entender que é sobre isso, porque viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Nada vale essa vida se a gente não sofrer por Cristo da mesma maneira que Ele sofreu por nós, mesmo que Ele não merecesse sofrer tanto. Então, eu poderia falar muitas mais coisas relacionadas sobre o que a tradição, o que a igreja diz, o que o catecismo diz sobre a transfiguração de Jesus, mas eu quero que vocês fiquem com essa reflexão. Os apóstolos, eles não tinham noção de tudo que eles teriam que passar após a morte de Jesus. E também não tinham noção do quanto ia ser doloroso para Jesus e também para eles verem o seu mestre ser morto daquela maneira sem merecer. Porém, Deus sempre deu sinais de esperança. Apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, e apesar de grande parte dos profetas e discípulos terem sido martirizados, grande parte dos servos de Deus terem sido martirizados, aquilo tudo valeria a pena, porque Deus é a esperança verdadeira. Então que no dia de hoje, da transfiguração de Jesus, a gente possa olhar essa solenidade como um sinal de esperança, para que da mesma maneira que Jesus quis dar aquela transfiguração como um sinal de esperança para os discípulos que ali estavam, para que ele também possa ser um sinal de esperança para nós. Que apesar de todas as dificuldades, de todas as cruzes, de todas as crucificações que nós passemos na terra, a gente sempre possa olhar para Jesus. Para Jesus que é o Redentor, que é o Filho amado, que é aquele Filho amado que nos ama e que morreu em nosso lugar, e possamos entender verdadeiramente que ainda há esperança, mesmo que o mundo pregue tanto que não há. E quero terminar esse vídeo dizendo uma frase de Santo Agostinho: Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Então foi isso, espero muito que tenham gostado, espero que tenham entendido a minha reflexão. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!